Opa! Fala pessoal, tudo certo com vocês? Bom, nessa aula então, a gente vai criar o nosso método de buscar os jogadores, tá? Lá na nossa tabela jogador do banco de dados, na SQLite. Bom, mas como é que vai ser, né? Bom, basicamente a gente vai precisar de três métodos, tá? Um método privado, que a gente só vai utilizar aqui na classe, tá? E dois métodos públicos, que vão ser acessados de fora, tá? Por que isso, né? Porque basicamente a gente vai precisar buscar todos os jogadores e buscar os jogadores ordenado por pontuação e com um limite de registros, tá? Então é basicamente uma lista de ranking, né? Essa seria a nossa busca, né? Então, para essa estratégia a gente vai criar um método privado e a gente vai informar por parâmetro um SQL que a gente quer que seja executado, né? Então, como a lógica do JDBC, né, da pesquisa, vai ser sempre a mesma, então a gente só cria um método com essa lógica negocial de JDBC para buscar um registro, né, e apenas informa a carry por parâmetro, a carry que será executada, que será retornado para a gente de fato, né. Então, para isso, eu vou criar aqui um método privado. Esse método eu só vou utilizar aqui mesmo na nossa classe jogador DAO. Ele vai se chamar buscar, tá? Só que o que ele vai retornar pra gente, né? Eu estou buscando os registros de jogadores no banco de dados. Então eu preciso de uma lista, né? Preciso de uma lista de jogadores. Então eu vou criar aqui um list e vou passar aqui no operador diamond do generics o tipo jogador, tá? Então esse método vai retornar pra gente uma lista de jogadores. E aí o que eu vou fazer? Eu vou informar por parâmetro o SQL que eu vou querer que seja executado. Aqui eu vou selecionar o list, né, Ctrl 1 e import, né, list, pacote java.util, importar aqui a interface list. E aí, o que eu preciso, né? Eu preciso retornar uma lista de jogadores. Então eu vou criar aqui essa lista, tá? Ó. Lista de jogadores é igual a new array list. Tá? Esse vai ser o meu retorno. Então no final das contas, tá? Eu vou retornar essa lista de jogadores. Tá? Então qual que vai ser a lógica, né? Primeiramente eu vou criar aqui um try catch para a gente não ter que relançar a exceção, né? A gente vai tratar aqui. Bom, já vou colocar aqui no exception, né? O nosso log util ponto getLogger, passando a classe que eu estou. Aliás, até para ficar mais fácil, pessoal, vou copiar daqui, tá? A gente economiza um pouquinho de tempo aí na aula. Ó, Ctrl C, Ctrl V, tá? Ok. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um try if resource pro prepared statement, tá? Como a gente fez aí nos outros métodos, né? Prepared statement, stmt, é igual a connection.prepared statement passando o meu SQL, tá? Só que, ó, nos métodos anteriores, ó, o SQL eu criava ele aqui, tá? No próprio método. Dessa vez eu vou informar ele por parâmetro e vou preparar ele aqui, tá? Então, da mesma forma que a gente fez lá em cima. Só que agora eu vou precisar de um outro recurso, além do prepared statement, que é o recurso resultSet. Perceba que no método de adicionar e de atualizar, a gente só utilizou o prepared statement, né? Agora, para buscar os registros, eu preciso de um resultSet, que é basicamente uma interface aí, né, que vai encapsular nosso resultado da pesquisa, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui um
um novo try if resource, tá? E esse try if resource a gente cria para não ter que pegar e depois no final das contas fazer isso daqui, ó, tá? Chamar o método close para fechar o recurso. A gente já faz dessa forma, né, com esse try aqui, que não tem nada a ver com try catch, né, de exceção, tá? Mas fechamento de recurso automático pelo Java. Pra gente não ter que ficar utilizando esse método close aqui, tá? Então a gente usa o try if resource, né, surgiu aí a partir do Java 1.8, né, como a gente está utilizando o Java 11, então a gente pode utilizar isso daí. Então como que a gente vai fazer, né? Eu chamo aqui a interface, ó, resultSet, né, pacote java.sql. Vou colocar aqui rs, tá? ResultSet. Aí, ó, eu chamo o meu statement, ó, stmt, que eu declarei na linha de cima, e coloco aqui, ó, execute carry, tá? Para executar, né, a minha carry preparada aqui, tá? Como é uma carry de consulta, então tem que utilizar o resultSet, né, pedindo para executar a carry aqui a partir do meu prepared statement, tá? E aí, como é que eu faço, então, para mim capturar aí os registros encontrados, né? Então, coloco aqui, ó, coloco um bloco while, tá? Deixa eu voltar aqui, ó, while. Tá, então eu vou basicamente meio que iterar isso, né, sobre esse resultSet, vou varrer ele, né? E como que eu vou fazer isso? Aí eu coloco aqui, ó, resultSet, o rs.next. Tá? Ou seja, enquanto tem registros, né, enquanto ele vai iterando, ele vai varrendo esse resultSet, então enquanto ele encontrar registro, ele vai executando o que eu vou colocar aqui dentro. O que eu vou colocar aqui dentro? Eu vou pegar, então, que está no resultSet, e vou jogar para o meu objeto jogador. Tá? Então, enquanto tem aí o registro encontrado, ele vai criando um novo jogador e informando aí os valores no atributo, tá? No atributo do meu objeto jogador que eu vou criar aqui agora, tá? Então, ó, jogador é igual a new jogador. Então eu vou setar os atributos, né? O que foi encontrado, né, aqui na minha consulta? Ó, jogador.setID. Vou setar o ID pegando o valor lá do resultSet, o ID do resultSet, do registro que foi encontrado nessa interação. Como que eu faço isso? ResultSet, né, que é o rs.getInt. Por que getInt? Porque o ID é um integer, né? E aí eu informo aqui por parâmetro uma string com o nome da coluna, tá? Aqui é o nome da coluna lá que representa o ID na tabela jogador do banco de dados. Então é assim que eu capturo o valor aqui que foi encontrado do ID nessa interação aqui do while, tá? E seto aqui, né, no meu ID, do meu objeto jogador. Então eu faço isso para todo mundo, né? Jogador ponto, ó, set linha rs ponto. Aí pro linha, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui, ó, get row, tá? Você lembra, né, que a gente tem aqui no jogador, a gente tem aqui essa linha, tá? Só que essa linha, ela não é uma coluna do banco de dados. Essa linha é um integer. Esses atributos são as colunas do jogador, lá na tabela jogador, tá? Aí, lembra que eu falei que a linha, ela não é uma coluna que a gente criou lá na tabela, tá? Mas eu consigo, através do método getRow, informar qual que é o número dessa linha encontrada, tá? Qual que é o número, né? Por exemplo, ele tem uma sequência lá de registros, né? 1, 2, 3, isso não é o ID, tá? De fato, porque eu posso ter uma linha número 1 com outro com ID que não seja 1, tá? Então, na verdade, não é a sequência do ID, tá? A sequência dos registros que vão sendo encontrados, tá? Imagina cada registro numa linha, tá? Então, esse registro aqui, ele pegou lá o getRow. Então, esse getRow, ele não tem nada a ver com o ID, tá? É o número da linha ali que o registro se encontra na tabela, tá? Então, como que eu seto essa linha? Através do método getRow, eu consigo informar a linha que o registro se encontra, tá?
O setNome, jogador setNome, mesma coisa, né? rs.getString, porque o nome é uma string, né? E qual que é essa coluna no banco de dados? Ela chama nome, tá? Aí, ó, jogador.setPontuação, rs.getInt, passando, então, o nome da coluna, pontuação, tá? Isso aqui é o nome da coluna e não do atributo, tá? Poderia ter uma coluna com um nome e um atributo com outro, mas a gente fez de uma forma organizada, colocou o nome dos atributos igual o nome da coluna, tá? Então, às vezes, pode confundir. A informação aqui é o nome da coluna, tá? E não do atributo, ok? Aí, o que eu faço? Eu pego, então, aqui a minha lista de jogadores e adiciono o jogador. Esse jogador, todo o objeto do jogador preenchido já, né, com todas as informações que vem lá do banco de dados para esse registro, tá? O ID, né, a linha dele, né, a posição ali controlada pelo SQLite, né? A gente vai utilizar essa informação para nossa tabela de ranking, né, depois. E o nome e pontuação, né? Todas as informações ali resgatamos do result set, né? Aqui dessa interação do while, ele vai fazendo isso enquanto ele encontrar jogador, tá? E aí vai criando, para cada interação, ele cria um novo jogador, seta as informações que ele busca lá do banco de dados, na tabela de jogador. Aí no final das contas, a gente adiciona aqui na nossa lista de jogadores o jogador montado aqui bonitinho, tá? E retorna ele aqui embaixo, né? Que é o return jogadores. Então, basicamente, esse método aqui, ó, ele vai retornar para a gente uma lista de jogadores, tá? E aí, como que a gente vai fazer agora que a gente tem aqui a base de consulta, né, a lógica negocial do JDBC pronta aqui para consultar? Aí, basta a gente chamar esse método passando o SQL que a gente quer executar. Por exemplo, ó, a gente vai criar aqui dois métodos. Ó. Um deles, né, vai retornar aqui também uma lista de jogador, porque esse método retorna uma lista de jogador. Eu vou colocar aqui, ó, listar. Eu poderia colocar aqui listar todos, tá? Mas listar fica subentendido, implícito, né? Implícito que eu quero listar todos, né? E o método listar, agora é simples, né? Eu posso vir aqui retornar o meu buscar passando a SQL que eu quero. Por exemplo, ó, return buscar, passando aqui, ó, select asterístico from jogador. Pronto. Tá vendo? Então agora tem o método listar que ele vai executar essa instrução SQL aqui, tá? Essa query de consulta, e vai me retornar todos os jogadores que tem lá no banco de dados. Aí o que eu posso fazer? Eu posso criar outros métodos, vários métodos de consulta personalizados. Tá? Por exemplo, um outro que a gente vai criar vai ser esse daqui, ó, public list jogador. Eu vou colocar aqui, ó, listar ranking, tá? Por que eu vou colocar assim? Porque o nosso SQL ele vai ordenar por pontuação e colocar um limite de registros nessa consulta, tá? Da quantidade de registros que vai ser retornado. Então, vai ser basicamente a consulta que a gente vai precisar lá para listar os jogadores lá na tela de ranking. Tá? Então, eu vou colocar aqui listar ranking. Aí, o que eu faço? Mesma coisa aqui, ó. Posso ter copiado daqui, ó, dessa linha 74, ó, Ctrl C, Ctrl V. Só que aí, o que eu faço? Eu só mudo o SQL. Posso colocar aqui dessa forma, ó. Select asterístico from jogador. Aí, ó. Order by pontuação, ou seja, eu quero ordenar essa busca por pontuação, por ordem de pontuação dos jogadores. Desc, tá? Ou seja, de forma decrescente. Se fosse ascendente, né, seria ASCII, dessa forma aqui. A gente vai querer aqui de forma decrescente, com
um limite, tá? Esse limite eu vou colocar aqui como 10, tá? Mas para testar, depois a gente vai mudar, porque a gente tem poucos registros no banco de dados, acho que a gente tem 3 registros, se não me engano. A gente vai testar, a gente vai colocar 1, 2, né, 3, a gente vai ver se está funcionando mesmo, né, essa limitação de registros, tá, da quantidade de registros que vai ser retornado aí na nossa busca, né, na nossa consulta. Bom, então, perceba como que fica fácil, né, a gente fazer dessa forma. A gente cria um método de busca e a lógica negocial dele é a mesma, né, para várias strings SQL, né, para várias carries. Então, a gente perceba que agora a gente pode criar métodos pequenininhos, né, que apenas retorna o buscar. Aqui a gente informa a instrução SQL. Então, imagina se a gente pegasse todo esse código aqui, colocasse para esse método, né? A classe ia ficar bem grande, né? Então a gente utilizou essa estratégia exatamente para otimizar, né? Para deixar o nosso código aí mais limpo também, tá bom? Outra coisa que a gente pode fazer interessante é o seguinte, ó. A gente pode criar aqui em cima, ó, algumas constantes para colocar essas carries, tá? Por exemplo, ó, vamos colocar assim dessa forma, private static string final, né? Constante. Vou colocar assim, ó, carry consultar todos é igual a, aí eu venho aqui, ó, e copio. Então, Ctrl C, Ctrl V aqui em cima, ó. Tá vendo? Agora eu tenho aqui uma constante, que é a carry para consultar todos os registros. Aí eu posso colocar ela no lugar de passar aqui direto a string. Fica até mais elegante nosso código, tá vendo? Aí eu posso fazer a mesma coisa, ó. Ctrl C, Ctrl V. Posso fazer a mesma coisa para esse daqui, ó. Pego daqui, ó, Ctrl X para recortar, Ctrl V aqui para copiar. Aí eu posso colocar assim, ó. Deixa eu ver como é que tá aqui. Ó, por exemplo, carry listar rank, ó. Carry listar ranking, tá vendo? Aí eu copio esse carry listar ranking, coloco aqui, ó. Viu só como fica mais elegante nosso código? Bom, então, essa estratégia que a gente utilizou para consulta, tá? Na próxima aula, então, a gente vai testar, tá? A gente vai testar esses métodos aqui, esses 3 métodos, né? Testar esse daqui, que é utilizado aqui e aqui, né? Então, a gente testando esses dois, implicitamente esse daqui vai ser testado também, tá? E a gente vai retornar, então, esses registros lá da tabela de jogador, lá do banco de dados, na próxima aula. Então, até a nossa próxima aula. Valeu!